Então, o tema é a verdadeira propriedade e desprendimento dos bens terrenos. Vamos só lembrar que é um bate-papo. Tá todo mundo aqui aprendendo juntos, né? E não é porque eu vou abordar o tema que eu já estou com ele praticando assim um todo. Então, a gente vai falar sobre... esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, nos itens 9 a 11, então a verdadeira propriedade, o emprego da riqueza, e o item 14, o desprendimento dos bens terrenos. Eu também utilizei alguns tópicos do Livro dos Espíritos, do capítulo 5, como a lei da conservação, a terceira parte, prazeres terrenos, necessário e supérfluo, e privações voluntárias com mortificações. Então, o primeiro conceito que eu queria trazer na noite de hoje é que se a gente olhar para essa imagem, um ponto fixo, a gente tem uma impressão, uma ilusão que essa imagem está em movimento. Não sei se vocês conseguem observar isso também. E isso pode ser chamado assim uma ilusão de ótica, né? E aí, fazendo uma analogia, é que essa ilusão é o que a gente tem com os bens materiais. A gente tem a ilusão de que eles são nossos, né? Que a gente tem a posse deles. E, na verdade, essa posse, essa ilusão, ela é temporária, né? A gente não tem os bens materiais para nós. A gente pode usufruir deles e a gente tem que lembrar que eles são passageiros ao longo das nossas vidas. Então, eu achei muito bonita uma frase que eu vou compartilhar com vocês, que é assim: quando nascemos, nada trazemos, e quando nós partirmos, nada levamos. Então, nos dá essa ideia, né, de que tudo que é material ele é realmente, literalmente passageiro na nossa vida, é transitório. Então, o que é nosso, né? Então, eu não tenho os bens terrenos, eu tenho o meu carro, mas ele pode ser passageiro, tenho a minha casa, mas pode ser momentâneo, né? O que a gente tem verdadeiramente como propriedade? Então, o Evangelho nos traz essa resposta. Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo que se destina ao uso da alma. A inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. É isso que ela traz e leva consigo. Então, isso nos faz refletir, porque tanto tempo, às vezes, a gente despende, né? Tempo e energia em coisas materiais, sendo que nada disso material a gente leva conosco. Ficou muito claro, assim, literalmente tocou meu coração nesse sentido. A inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Então, a mensagem que os Espíritos nos trazem, literalmente é essa, assim, de que a gente tem que focar nisso. Claro que é importante a gente ter ambições, é importante a gente ter certas motivações na vida para alcançar certas coisas, mas não fazer da nossa vida toda como algo material, né? Sendo mais importante adquirir bens do que viver a vida. Então, a moeda corrente no mundo espiritual são as qualidades da alma. Então, nada do que a gente tem aqui, material, vai valer mesmo no plano espiritual. Também achei interessante a gente compartilhar essa mensagem do Espírito Protetor, que diz assim: o homem, sendo administrador mais ou menos íntegro e inteligente, apenas usufrui desses bens sem ter sobre eles a posse. Então, nos dá essa ideia de que a gente usufrui, é temporário e que eles não são nossos, né? A gente não tem essa, literalmente, posse sobre as coisas materiais. Então, esses bens não constituem propriedade individual do homem e Deus, frequentemente frustra todas as previsões, fazendo com que a riqueza escape daquele que acreditava ter sobre ela todos os direitos. Então, também, a gente pode refletir um pouco sobre isso, assim, quantos casos a gente já não viu na mídia ou de pessoas próximas de que sim, tinham vários bens, mas não conseguiram administrar, se perderam um pouco em relação a como usar, vícios, etc., e perderam tudo. Então, novamente, né, o que a gente tem, ele não é nosso, ele é de Deus, ele é do universo, ele não nos pertence. Então, a gente pode sim ter no dia, como pode não ter em segundos ou horas depois. Então, continuando nesse tópico, a gente tem esse item do desprendimento dos bens terrenos, né? E um ponto importante para a gente trabalhar hoje é o do apego. Eu vou trazer aqui uma ideia que uma colega nossa
do centro, uma voluntária também, abordou esse assunto acho que há 1 ano e meio, mais ou menos atrás, e ela usou ela mesma como exemplo. Eu tomei liberdade de entrar em contato com ela e disse que não tinha problema em repetir o exemplo dela mesma. Então, olha só que interessante, ela trouxe o conceito de minimalismo e de consumismo, que ela se considerava tendo uma vida minimalista. O que é isso? Ela não comprava muitas coisas, ela vivia com o básico. Então, se a gente pensar que a maioria das mulheres ou homens pode ter vários pares de calças jeans e casacos e blusas, ela tinha o básico para viver no inverno, no verão, nas diferentes estações do ano. Mas, ao mesmo tempo que ela era minimalista, ela era muito apegada às coisas dela. Ela não podia dividir ou ficava muito chateada se alguma coisa sujasse ou a perdesse. Enfim, aquilo trazia um sofrimento e um estresse. Então, a ideia que ela compartilhou conosco era de que, na verdade, pouco importa se a gente tem muito ou poucas coisas, mas é o valor, é o sentimento que a gente dá para cada uma delas. Isso tocou assim, o pensamento, a ideia de quase todo mundo naquela noite, porque é verdade. Então, a ideia é que a gente sim tem o desapego, independente se a gente tem muitas ou poucas coisas, bens materiais, nesse sentido. E o desapego é importante de ser praticado, porque sim, em alguns momentos a gente vai ter perdas, né? E é interessante que aos poucos a gente vai trabalhando esses conceitos, né? Pensando na reencarnação, pensando na transitoriedade da vida, que naturalmente isso vai acontecer. Mais um tópico interessante que eu ressaltei aqui do Evangelho segundo o Espiritismo é que então esses sentimentos e energias são investidos intensamente nas conquistas de bens materiais quando a gente é muito apegado às coisas. A gente esquece de olhar para todo o resto, né? Para todo o restante de significado e dimensão diante da vida. Então, quando a gente está muito focado em conquistar alguma coisa material, ou em comprar um carro, ou em expandir, fazer alguma reforma, ou algo realmente que desenvolva muito tempo e energia, a gente esquece um pouco das outras coisas, a gente esquece de apreciar a natureza, a gente esquece de compartilhar mais tempo, às vezes, com a nossa família, de ligar para aquele amigo que está mais distante. Então, a forma com que a gente está usando, investindo literalmente o nosso tempo, né, diariamente. E aí, no Evangelho, a gente tem esses questionamentos. A riqueza proporciona uma felicidade sem problemas? E quando os cofres estão cheios, não existe um vazio no coração? Então, na maioria das vezes, os bens materiais, eles não são sinônimos de felicidade, né? Eles não é exatamente esse o conceito de felicidade verdadeira. A gente pode ter momentos mais alegres, momentos de prazer e de conquista, mas quando a gente pensa numa felicidade num termo mais puro, assim, do conceito, normalmente envolve outros aspectos da nossa vida também. Então, eu gostaria de trazer aqui um exercício para todos nós, que gostaria de estar mais aqui, que é de pensar se nós desencarnássemos hoje ou amanhã, quais seriam 3 coisas fundamentais, materiais, que vocês sentiriam muita falta, que vocês ainda não estão preparados a desapegar, não pensando em relacionamentos, em família e amigos, que a gente sabe que essa seria a dificuldade principal, a gente pode trabalhar isso numa outra noite. Vou dar um minutinho para vocês. Tá? Só para descontrair, eu trouxe o meu exemplo. Então, seria o chimarrão, seria bastante roupa e cobertor, eu sempre várias camadas e água. Pode nada fazer sentido para vocês. A ideia era divertir um pouco. Mas eu trouxe esse conceito primeiro para a gente refletir mesmo. Que coisa será que a gente está apegado hoje, né? E a gente não para pensar sobre isso. E talvez eu trouxe as primeiras coisas que vieram na minha mente. Achei que com intuição e elas faziam mais significado para o momento. Talvez se eu refletir por mais tempo, e cada um de vocês refletir por um longo período, vocês cheguem a outras conclusões. Mas a ideia é trazer esse conceito primeiro, que a gente provavelmente não vai precisar de nada disso no plano espiritual,
tudo que a gente pensa que é necessário aqui na Terra, ele faz parte do planeta Terra, né? Num outro planeta, numa outra dimensão, muito possivelmente a gente vai estar aberto a outras experiências, a outras sensações. Não vai fazer sentido, né, consumir as mesmas coisas ou usar as mesmas coisas. Vai estar o nosso espírito e o nosso perispírito lá. Mas, se dando conta, né, do apego aqui na Terra, fica mais fácil, talvez, de fazer essa transição. E um exemplo clássico que eu gostaria de trazer na noite de hoje, que todos que estão aqui presentes fisicamente no centro, passaram por isso, é de se mudar para um outro país, né? Se mudar para o exterior é um exercício grande de desapego, né? Desapego a tudo que a gente vivenciou em um país. A gente às vezes deixa coisas materiais lá, a maioria das vezes muitas conexões, né? Familiares, de amigos, etc. Mesmo que algumas coisas fisicamente estejam lá, a gente visita, né? Às vezes traz mais algumas coisas a cada ano, cada mês. Mas é um exercício de desapego clássico, porque a gente vem para um outro país com tudo novo, né? Que a gente não encontra literalmente as mesmas coisas exatamente, que a gente precisa naturalmente se adaptar e que faz parte, né, dessa construção do desapego aos bens terrenos, aos bens materiais. Então, continuando no Evangelho, a gente também encontra essa frase: tudo que vem de Deus retorna a Deus. E nos dá, de novo, essa dimensão de que tudo isso é muito ilusório, né? De que a gente não tem isso, isso não nos pertence. Um exemplo legal que eu achei interessante de trabalhar hoje também é de pais e filhos. Então, às vezes, não acredito que não seja só no Brasil, mas o que eu tenho é a realidade do Brasil, a gente cresce muito com essa ideia dos pais investirem muito em deixar bens materiais para os filhos, né? Seja em herança, seja, né, diferentes formas, como casa, como carro, outras coisas. E aí o Evangelho nos faz refletir até que ponto isso é importante, né? Até que ponto é necessário que os pais invistam tanto tempo, tanta energia em bens materiais, sendo que muitas vezes o que as crianças, os adolescentes precisam é mais atenção, é mais carinho, é estar ali junto, lendo alguma coisa, participando de alguma atividade, jogando um esporte. Então, acho que cada realidade é uma realidade, né? Que não tem muitas regras de certo ou errado, mas, de novo, vem essas reflexões. Será que a gente não está aumentando uma riqueza aí para a família e concentrando na família? A gente não está esquecendo de ajudar o próximo? A gente não está praticando a caridade? A gente não está deixando de doar o que a gente tem de excesso? Porque quase sempre a gente tem em excesso. Então, algumas questões aqui para a gente refletir. O amor paternal é motivo para esquecer os outros irmãos? Os filhos estarão na miséria se tiverem menos desse supérfluo? E não é uma lição de egoísmo, será, para as nossas crianças e filhos focar mesmo somente na família como sendo, né, algo superior e algo diferente dos outros irmãos? Então, pode ser sim um desestímulo a praticar o amor ao próximo. Então, novamente, né, o certo e o errado e a realidade de cada um se aplica para cada família, não tem um caminho aqui certo para dizer para vocês, uma única via, mas nos faz refletir essa ideia da noite, a gente pensar um pouco mais sobre o tema. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, também se tem esse tópico sobre o emprego da riqueza. Então, a gente sabe que algumas famílias, naturalmente, por heranças de tradições e tradições, algumas pessoas naturalmente nascem muito ricas, né? Ricas no sentido de dinheiro, né? A gente pode ser rico de saúde, de amor, de carinho, de afeto, mas financeiramente falando, tem pessoas que nascem com muitos poderes aquisitivos. Então, no Evangelho, eles nos dizem que essas pessoas que têm muita riqueza, eles deveriam ser os ministros da caridade na Terra. Então, naturalmente, eles têm mais, a ideia é que eles têm mais também para compartilhar. Que é uma dádiva, é uma bênção, sim, poder ter mais coisas financeiras e dinheiro, se a gente souber dividir, se a gente souber espalhar, né, o que tem em excesso. Então, aqueles que amam o próximo já têm sua linha de conduta traçada. Empregar a riqueza para fazer a caridade é o que mais agrada a Deus. Então, ricos, deem aquilo que lhes sobra. Façam melhor
deem um pouco do seu necessário, porque ele ainda é excessivo. E o Evangelho também traz a reflexão de que as pessoas um pouco mais humildes, às vezes, mais facilmente sabem doar e praticar a caridade, porque eles vivenciaram isso, né? Eles vivenciaram, muitas vezes, não ter o que comer, não ter o que vestir, então fica mais fácil de se colocar no lugar do outro que também está em necessidade. Então, muitas vezes, pessoas muito ricas e de poder aquisitivo muito grandes, eles não conseguem ter essa visão, né, de miséria, de pobreza, porque eles não vivenciaram isso. Quantas vezes a gente aprende na vida as coisas na prática, né? Não porque alguém nos falou alguma coisa, porque a gente ouviu algum comentário, mas porque a gente experienciou aquilo. Então, o desprendimento dos bens terrenos consiste em dar à riqueza o seu verdadeiro valor, em utilizá-la em favor dos outros e não somente do seu benefício próprio, e não sacrificar por ela os interesses da vida futura. Então, de que vale uma vida inteira investida em bens materiais se a gente sabe que a próxima etapa a gente não carrega nada deles, né? Então, tem exemplos de pessoas que no seu enterro escolhem muitas coisas materiais de alto poder aquisitivo, muitas joias, tem exemplos na internet de carros sendo enterrados, então a gente não leva isso com a gente, né? Então é interessante realmente a gente tentar olhar para o próximo e ter esse olhar mais amplo de bens materiais e caridade. Então, vocês podem parar para pensar, né? Tá aí, o que é necessário? Já tem uma ideia, né, do que é bem terreno, do que é bem material, mas como que eu sei o que é necessário e o que é supérfluo na minha vida? Não tem uma resposta para isso, né? A gente pode pensar mais na nossa intuição, se a gente for olhar lá no fundo, a gente tem uma noção do que é necessário, essencial, do que é extra, e se a gente não tem o que o livro dos Espíritos nos traz, é que a gente vai aprender pelas nossas próprias experiências. Então, vão vir situações na nossa vida que a gente é obrigado a desapegar. Que, né, um carro, um relógio, ou são roupas, ou são sentimentos e emoções ainda mais profundas quando familiares e amigos desencarnam, né? Então, é a prática, literalmente, do desapego. Ainda nesse conceito do necessário e supérfluo, também se tem essa questão da natureza traçou o limite das necessidades em nosso próprio organismo físico. E, na verdade, sim, a gente sempre teve um limite de saber o que é necessário e o que não, mas o homem ele ultrapassou esses limites, né? Com certos vícios, que a gente consegue experimentar mais coisas e usar mais coisas. A gente pode pensar em diferentes sentidos para esse conceito. A gente pode pensar em vícios, a gente pode pensar em comida, ou a gente pode pensar em bens materiais de poder aquisitivo mais alto, né? Então, a natureza traçou o limite das necessidades no próprio organismo do homem, mas os vícios alteraram a constituição e criaram para eles necessidades que não são reais. Então, vamos tentar estar mais atento no nosso dia a dia que necessidades são reais e necessidades não são reais. E aí, na prática, a mensagem que eu queria trazer para vocês no final como é que a gente, então, lida com isso, né? Qual é o primeiro passo? Não sei o que vai funcionar para vocês, mas trouxe aqui um resumo do que a gente tem de material na literatura. Primeiramente, é ter fé. Se a gente realmente acredita na transitoriedade da vida, se a gente acredita nas reencarnações, a gente sabe que as coisas são passageiras, né? E por mais que a gente tenha lutado para conquistar algo, tanto os bons momentos quanto os momentos ruins, eles são passageiros na nossa vida. Então, começar aos poucos, né, a pensar sobre isso e refletir, vale a pena. A segunda dica e sugestão que eu tenho é praticar atos de caridade. Muitas vezes a gente acha que o nosso problema é gigantesco e quando a gente olha para o problema do outro, a gente percebe, nossa, mas tem pessoas com situações muito piores do que a minha. E aqui não é a ideia comparar, né, quem que está pior, quem que está melhor, mas a ideia é ter esse olhar sobre o outro, né? A vida não gira em torno de nós. A partir do momento que a gente pratica caridade, a gente automaticamente tem menos vontade ainda de adquirir coisas materiais. A gente percebe que a gente tem em excesso em tantas coisas e fica mais fácil a gente se doar. O terceiro tópico para compartilhar na noite de hoje
é que diante de cada prova difícil que a gente tem, diante de cada desafio, a gente pode pensar aí no tema de hoje de desapego, podendo pensar em casos mais difíceis mesmo, de desapego de familiares, de entes queridos que desencarnaram, é que a gente tem uma consolação. Então, Deus é tão lindo nesse sentido que Ele consegue, sim, diante de cada dificuldade, a gente tem um ombro amigo, a gente tem um anjo da guarda, a gente tem uma inspiração, a gente tem momentos que nos consolam, literalmente. E para a gente finalizar, eu gostaria que todo mundo pensasse nessa frase final, que é de existem bens infinitamente mais preciosos que os bens da terra. Então, tem muitas coisas que a gente não tem nem conhecimento e nem ideia, e que a gente valoriza muito agora e o terreno, porque é a nossa realidade. Nós vamos tentar ser otimistas e positivos e curiosos em relação ao nosso futuro também. E o último exercício da noite era a gente pensar que momentos que a gente teve assim, nas nossas vidas que a gente estava extremamente feliz, extremamente empolgado, ou com uma sensação de paz, uma sensação de, nossa, como a vida é boa. E o que estava presente nesses momentos? Né? Na maioria das vezes, conversando com amigos e familiares, esses momentos eles não estavam relacionados a coisas materiais. Né? Na maioria das vezes eram momentos de descontração, momentos de extrema felicidade, que as pessoas estavam compartilhando com alguém. Então, com amigos, com família, uma comemoração de algum título, um término de um ciclo bom da vida, enfim, mas literalmente eram momentos de comemoração, dividindo com outras pessoas, né? E essa é um dos exemplos de felicidade bem pura e verdadeira. Então, na prática, quanto menos valor nós dermos a uma determinada coisa, menos sensível a gente vai ficar em relação à sua perda. Então, esse é um conceito importante para a gente ir trabalhando. E voltando, né, ao nosso propósito de encarnação, de novo, a gente focar nas qualidades da alma, na inteligência, nos conhecimentos e nas qualidades morais. Então, a mensagem final já foi compartilhada pelo Douglas. E aí eu gostaria de agradecer pela atenção, pelo esforço de quem está presente aqui, vir até aqui, de quem está no Brasil em se conectar conosco. Então, quero bem, plante bem e o resto bem. Vamos fazer a oração final. Vou fechar aqui para a gente se desconectar. Vamos respirar no fundo. Acalmamos os nossos corações. Vamos agradecendo a todos os encarnados e desencarnados que estão aqui na noite de hoje. Agradecer pela espiritualidade de luz, aos antecedentes dessa terra, que estão aqui abençoando o nosso encontro. Vamos agradecer por estarmos no caminho do bem, no caminho de esclarecimento, em busca de mais conhecimento, em busca de reforma íntima, em busca de atos de amor, de caridade, de paz, em busca de significado diante da vida. Vamos solicitando a fluidificação da água e que a gente possa levar um pouquinho da mensagem da noite para o nosso dia a dia, para a nossa semana, para as nossas reflexões, para as nossas orações, para todos que estão ao nosso redor. Vamos solicitando muita luz, vamos solicitando paz e calma a todos os seres que estão em sofrimento no momento, todos que precisam de uma palavra de amor, que eles possam receber a nossa energia, o nosso calor, o nosso contato humano.
para amenizar as dores. Que todos tenham uma ótima semana. Graças a Deus.